Sabe aquele papo de que o mundo ama os caras do bem? Esquece, isso é mentira. O mundo ama psicopatas, desde que eles sejam engraçados. E se você acha que eu tô exagerando, me responde com sinceridade. Como é que Peter Griffin se tornou um dos personagens mais populares, icônicos e, pasmem, queridos da cultura pop? Porque, sejamos honestos, esse cara não é só meio burro, meio inconsequente. Ele é praticamente um agente do caos, um destruidor de vidas em formato de pai de família. Ele já bateu no próprio filho, tentou matar todos os seus amigos, torturou pessoas, destruiu absolutamente tudo à sua volta e fez tudo isso com aquele sorriso idiota no rosto. E claro, acompanhado de uma trilha sonora animada no fundo. E sabe o que é mais bizarro? A gente ri. E pior, a gente ama isso. Quando Family Guy surgiu, lá nos anos 90, Peter Griffin era simplesmente mais um pai meio burro de sitcom. Aquele estereótipo clássico do pai desastrado, meio idiota, meio não muito idiota, que fazia bastante besteira, mas no fundo parecia ter algum traço de humanidade no seu coração e na sua cabeça. Era aquele cara que errava muito, mas que no final até tentava fazer a coisa certa, meio que na medida do possível, né? Mas com o tempo, isso deixou de ser o suficiente. O público mudou, a TV também mudou, e principalmente o próprio Family Guy percebeu que as pessoas queriam mais. Elas não queriam só aquele pai que era gente boa no final das contas. E foi aí que os roteiristas e criadores do show fizeram um pacto bem silencioso com o caos. A partir dali, o Peter Griffin deixou de ser só aquele cara burro e um pai de família. Ele se tornou uma verdadeira máquina de destruição. Literalmente. E novamente eu tenho que falar que a palavra literalmente está usada de forma correta aqui. Ele deixou de ser apenas um estúpido e virou cruel, tóxico, sádico e completamente inconsequente. E olha, me dói um pouco dizer isso, mas foi ali realmente e verdadeiramente que o Peter ficou popular. As piadas ficaram mais pesadas, o humor mais ácido e, principalmente, o Peter se transformou no próprio retrato politicamente incorreto levado ao extremo. Ele se tornou o próprio retrato de Family Guy. E é aqui que as coisas começam a ficar, podemos dizer, desconfortáveis. Porque quanto mais psicopata o Peter se tornava, mais a gente ria, mais a gente gostava e mais uma família da pesada fazia sucesso. E faz até os dias de hoje. A grande pergunta é, por que isso funciona tão bem? Por que raios a gente acha tanta graça de um maluco que é maluco? A resposta, por mais desconfortável que seja, está na própria natureza humana. A verdade é que existe um prazer quase primitivo em ver limites sendo quebrados. É como se, por alguns minutos, pudéssemos desligar o cérebro, ignorar as regras sociais, as regras de convivência, abandonar qualquer senso de empatia com as pessoas, qualquer senso moral ou de consequência, e simplesmente assistir alguém destruir tudo à sua volta, brigando com a galinha gigante, por exemplo. O Peter, então, não é só um personagem. Ele é uma válvula de escape para qualquer pessoa que assiste Family Guy. Ele faz aquilo que, na vida real, seria impossível, seria impensável, e a gente ri, justamente porque sabe que aquilo não tem nenhuma consequência. A regra vem exatamente dessa desconexão da realidade. É um humor cruel, sim, bastante. Muitas vezes até desconfortável, sem dúvidas. Mas é, ao mesmo tempo, um lembrete de que, no fundo, eu, você e qualquer pessoa carrega dentro de si um lado meio sádico, meio caótico, meio destruidor, só que reprimido pela própria civilização. E quando a gente senta no sofá para assistir Family Guy, a gente meio que dá permissão para esse lado sombrio sair. Só um pouquinho. Só para rir, só para aliviar a tensão do mundo real. E aí, meu amigo, tudo vira motivo de piada. Não importa o quão absurdo e o quão cruel ou o quão insano o assunto que esteja sendo discutido no episódio seja. E aqui vem o detalhe mais genial, ou o mais perturbador de toda essa história. Nada no personagem do Peter é por acaso, é tudo calculado. Os roteiristas entenderam muito rápido que o caminho para o sucesso não era fazer o Peter ser mais um bonzinho, mais um pai inteligente ou mais sensato, como era o Homer Simpson no começo, como era o Randy Marsh no começo, ou qualquer pai de sitcom. Na verdade, muito pelo contrário, o caminho para o sucesso era exatamente o oposto, tornar ele cada vez mais imoral, mais imprevisível e mais psicopata. E você sabe por quê? Porque a internet e porque as pessoas, como eu disse, amam isso. As redes sociais viralizaram e viralizam todos os dias esse tipo de conteúdo. É só você jogar no YouTube ou no Instagram, TikTok ou qualquer coisa.
E é exatamente por isso que eu tô falando do Peter Griffin aqui, pra você dar like, dá like. Se você pesquisar, vai ter um compilado do Peter batendo na Meg, tretando com o Joe, com o Steel e destruindo coisas sem motivo algum. E essas cenas são as mais vistas, as mais compartilhadas, as mais comentadas e as que fazem a galera mais rir. Então talvez o problema não seja o Peter, talvez o problema seja a gente, seja o telespectador, ou talvez realmente nem seja um problema, porque somos nós que alimentamos isso. Somos nós que damos play, que curtimos, que rimos, que pedimos mais, que compartilhamos todas as cenas do Peter batendo em alguém e sendo um completo maluco. E quanto mais a gente pede, mais a gente compartilha, mais o Peter se afunda na sua própria psicopatia e mais a série fatura com isso, e mais a série fica popular com isso. Se a gente colocasse o Peter Griffin numa sala de psicólogos, o diagnóstico sairia na mesma hora: transtorno de personalidade antissocial. Sem sombra de dúvidas, ele tem todos os traços clássicos: a ausência total de empatia com as pessoas, com qualquer pessoa, um comportamento muito impulsivo, uma tendência a manipular as pessoas e as situações, e um prazer no sofrimento alheio e uma completa indiferença às consequências de tudo o que ele faz. Tá, eu já falei que o Peter agora ser um psicopata é muito culpa nossa, e é por isso que Family Guy é tão famoso nos dias atuais. Eles dão exatamente o que a gente quer e o que a gente compartilha. Mas isso não é só o caso do Peter. Na verdade, não é exclusividade dele. Tem o Rick, de Rick and Morty, que faz a mesma coisa. O Cartman, de South Park, que também faz, até pior. E adivinha? Todos eles são extremamente populares na cultura pop e agora também na internet. E a resposta para isso eu já te dei anteriormente. Eles fazem tudo aquilo que a gente já desejou fazer, mas pela sociedade fomos impedidos. Tudo o que a gente jamais teria coragem de fazer. Eles quebram regras, eles cospem na cara da sociedade. Esses personagens vivem sem nenhuma consequência. E no final, a gente aplaude, a gente dá like e a gente dá play em outro episódio com esses malucos fazendo completas maluquices de novo. E quer saber? No final das contas, não tem nada de errado nisso. É isso, o Peter não virou um dos personagens mais famosos da história, apesar de ser um psicopata. Ele virou exatamente por ser um psicopata. Ele se tornou um dos personagens mais amados da história das séries animadas. Porque a nossa sociedade, porque o ser humano ama ver o caos, desde que esse caos seja representado em um desenho animado com um episódio de 22 minutos, por exemplo. Sinceramente, se amanhã Family Guy decidisse fazer um Peter um pouco mais consciente, mais responsável, um pouco mais cometido, sabe o que ia acontecer? O público ia cair matando. Eu aqui iria cair matando, porque eu sou um baita de um hater. Porque na real a gente não quer um pai de família funcional, a gente quer ver o circo pegar fogo e a treta acontecer. É difícil falar isso, mas eu quero ver o Peter ser um psicopata nos episódios. Mas o mais importante desse vídeo é sempre a sua opinião. Pra você, qual foi o momento mais psicopata do Peter e qual foi o momento em que ele realmente mudou e deixou de ser um pai responsável para se tornar o que ele é hoje? Já deixa aqui o seu comentário. Comenta também qual próximo vídeo você quer assistir aqui no canal. Como sempre, continue aqui e assista este vídeo que está aparecendo para você. Eu te vejo lá. Muito obrigado pela sua audiência, tenha um ótimo dia e até a próxima.